é uma forma de aquisição da propriedade. E quando eu digo propriedade, é a propriedade formal do imóvel, ou seja, o registro do seu imóvel no seu nome. Acontece que muitas vezes as pessoas têm a posse de um imóvel, mas elas não têm o registro daquele imóvel. Então, para o direito brasileiro, elas não são proprietárias. Para o direito brasileiro, para ser proprietário, é necessário o registro. Os motivos pelos quais isso ocorre são vários, né? Às vezes a pessoa recebeu um imóvel de herança, já mora lá há vários anos, mas não foi feito o inventário, não foi registrado o inventário. Às vezes você até mesmo comprou o imóvel, pagou um preço por ele, entretanto, ao tentar registrar, fazer a escritura, não foi possível em razão do imóvel advir de um parcelamento irregular, por exemplo, de um parcelamento clandestino. Então, são várias as razões pelas quais as pessoas podem não conseguir o registro do imóvel. Então, a lei brasileira ela veio permitir que as pessoas que tenham um exercício de posse durante um determinado período de tempo possam adquirir a propriedade por meio desse procedimento individual da usucapião. Bom, pessoal, vamos falar agora dos requisitos da usucapião. A lei trouxe algumas espécies de usucapião, entre elas a usucapião urbana, a usucapião rural, e nós vamos falar aqui apenas da usucapião urbana e das formas mais comuns de usucapião urbana. Uma delas é a usucapião ordinária, né? A lei determinou que para a usucapião ordinária ou comum, a pessoa tem que ter pelo menos 10 anos de posse. E ainda um justo título, que é qualquer documento que comprove a origem daquela posse. Então, por exemplo, você está há mais de 10 anos no seu imóvel e tem um inventário que foi feito, mas não foi registrado. Você tem um termo de doação, você tem, às vezes, e na maioria das vezes, um contrato de compra e venda. Então, se você tiver 10 anos de posse mais o título, que a gente chama de justo título, você se encaixa no requisito para a usucapião ordinária. Caso você não tenha um desses documentos, mas já esteja na posse há bastante tempo, a lei vai aumentar um pouco o tempo de posse necessário, que vai para 15 anos. Em compensação, não é necessário ter o justo título. A terceira espécie de usucapião é o que a gente chama de usucapião especial. Ela é prevista na Constituição, né? Algumas pessoas também chamam de usucapião constitucional. Ela foi criada de forma a incentivar a regularização imobiliária e fundiária nos núcleos urbanos, até mesmo comunidades de mais baixa renda, e para isso a lei exige um tempo de posse menor, que é de apenas 5 anos. Por um outro lado, há que se cumprir alguns outros requisitos, como por exemplo, o imóvel precisa ser até 250 metros quadrados e a pessoa tem que utilizá-lo para a sua moradia, além de não poder ser proprietária de nenhum outro imóvel urbano ou rural. É importante ressaltar, em relação ao tempo de posse, que quem está na posse atual pode aproveitar o tempo de posse do seu antecessor. Então, às vezes, você comprou aquele imóvel, tem o contrato de compra e venda, por exemplo, há 2 anos, mas o seu antecessor, aquela pessoa que exercia a posse sobre aquele imóvel, também mansa e pacífica, é bom lembrar sempre, ela já tinha, por exemplo, 8 anos de posse. Então, somando-se a sua posse de 2 anos, o tempo do seu antecessor, nós temos 10 anos de posse, que com justo título vai permitir a aquisição da propriedade por usucapião ordinária. Como se dá esse procedimento, né? Até 2015, esse procedimento era judicial, havia necessidade de se entrar com uma ação, e depois, com a alteração da Lei de Registros Públicos, passou-se a permitir que esse procedimento seja extrajudicial, feito totalmente e diretamente no cartório de registro de imóveis, o que facilitou, obviamente, muito o procedimento, reduzindo o seu tempo, né? Muita gente nem sabe dessa possibilidade e ela é uma excelente vantagem em relação à regularização do imóvel hoje, a poder se processar tudo diretamente no cartório. Embora seja um procedimento extrajudicial, a lei não deixou de exigir a presença de um advogado para acompanhamento do procedimento. E por quê? Porque é um procedimento que envolve questões jurídicas, envolve a análise dos documentos, envolve uma análise da história daquela posse, se a pessoa se encaixa realmente no caso de usucapião, qual a espécie de usucapião que ela se encaixa. Vão ser necessários no cartório a elaboração de documentos como a ata notarial, por exemplo, que vai
vai ter o acompanhamento de um advogado para cumprir, inclusive, exigências feitas pelos cartórios. Então, a presença de um advogado é muito importante no acompanhamento do procedimento, porque é ele que vai dar aquela segurança à pessoa, ao requerente, de que ela está fazendo tudo de acordo com o exigido na lei, de forma a conseguir sucesso ao final do seu processo. Então, é muito importante, né, principalmente se tratando de uma questão de exercício de posse, que ao procurar o profissional que vai te acompanhar, por exemplo, se você vier até a R3URB, é importante que você traga todos os documentos que estejam relacionados àquele imóvel. Contratos, plantas, croquis, recibos, mapas, os documentos que comprovem que você exerce aquela posse, como, por exemplo, contas de água, contas de luz em seu nome, de todos os períodos, desde quando você começou a exercer a posse, se for possível, as contas de IPTU, enfim, tudo que se relaciona ao imóvel é importante. Então, você vai levar isso até a pessoa que vai te acompanhar, por exemplo, o cliente da R3URB nos traz essa documentação, nós vamos fazer um diagnóstico, ver se a sua situação se encaixa no uso capião, qual a espécie de uso capião. A partir daí, o advogado vai levar essa documentação até um cartório de notas, onde ele vai apresentar a história daquela posse, qualificar todos os interessados, né? Quem está pretendendo ao uso capião, quem são os confrontantes, os vizinhos daquele imóvel, isso é muito importante. E aí o tabelião de notas, a partir daquelas provas que foram apresentadas, daquela documentação, ele vai fazer uma ata relatando toda a situação, relatando que houve o depoimento daqueles confrontantes, de que foram ouvidos os confrontantes, que foram ouvidas as testemunhas, e ele lavra esta ata, consolidando aquela situação. Com essa ata, o advogado, então, vai ao cartório de registro de imóveis e vai, então, iniciar o procedimento de uso capião, através do requerimento no registro de imóveis. A partir do cartório de registro de imóveis é que se inicia, então, o procedimento de uso capião. O registrador, então, avalia aquela documentação, incluindo a ata que foi lavrada pelo tabelião de notas, que tem fé pública, e ao final, ele entendendo que foram cumpridos todos os requisitos legais, ele faz o registro e então o imóvel passa a ser registrado em seu nome. Se você quiser saber mais sobre o uso capião, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Nós faremos para você uma análise gratuita da sua documentação. Obrigada e até a próxima!